para realizar as atividades, né? O que é importante? Primeira coisa, ler atentamente as instruções. E o aluno tem que ter cuidado na hora de ler para fazer exatamente o que o professor está perguntando ou pedindo. Então, prestar atenção aos comandos e o local de resposta indicado na atividade. Ler as rubricas de correção, quando houver. As rubricas é uma ferramenta nova do Sala de Aula, que ela é excelente. Então, é importante, sempre que tiver uma rubrica, que vocês leiam a rubrica antes de realizar a atividade, porque ela vai orientar vocês no sentido do que o professor espera que vocês realizem naquela atividade, e ele vai indicar como que você vai ser pontuado, como a atividade vai ser pontuada, né? Então, você sabe quantos pontos vale cada quesito daquela rubrica. Depois que vocês fizerem a atividade, lembrem sempre de marcar ela como concluída, para ajudar vocês. Vai ter muita atividade, às vezes vocês vão se confundir. Será que eu já fiz? Será que eu não fiz? Então, marca sempre como concluída. Eu vou mostrar aqui um caminho depois para vocês verem as atividades que estão pendentes. E, quando a gente terminar o curso, verifiquem as atividades pendentes para a realização, de forma que vocês consigam concluir tudo para a gente poder depois gerar o certificado de vocês. Então, quando vocês entram, automaticamente vocês vêm para o mural, né? Como eu falei, tenta evitar, né? Só dá uma olhadinha se tem alguma novidade, mas não se guia por aqui. O que você pode se guiar é nesse cantinho aqui, que ele tem, assim, próximas atividades. Aqui ele vai te dizer o que você tem que fazer, tá? O que foi postado que você precisa fazer. E aí eu vou, então, para aquela aba atividades, que eu falei que é onde é a minha sala de aula mesmo, tá? Então, aqui eu já mostrei para vocês que eu posso mover de um tópico para o outro, clicando aqui, ou posso descer, rolar a minha tela. Tá? E aí, aqui, quando eu olho, eu vejo que tem algumas atividades que estão mais claras e algumas que estão mais escuras, tá? As atividades mais claras são aquelas que eu já fiz, né? E as que são mais escuras é que eu ainda não fiz. Então, eu preciso marcar como concluída para que ela fique clarinha, e aí eu já fico tranquila que eu já fiz tudo que eu preciso entregar. Aí aqui também eu tenho o material, né? Não tenho que fazer nada, é só ver o material. Aqui eu tenho uma atividade, aqui eu tenho outro material, aqui eu tenho uma pergunta, é aquela atividade de pergunta, outro material, outra atividade. Como é que eu respondo cada tipo de atividade? Isso aqui é super importante, né, para as atividades que vocês vão realizar a partir de agora, tá? Então, nessa primeira atividade, o professor anexou um arquivo para o aluno. Foi aquele que eu falei que ele gera uma cópia para cada aluno, tá? Essa daqui é a visão que eu tenho quando eu estou dentro daqui da atividade. Para poder ver a atividade, eu tenho que clicar aqui nesse cantinho, ver atividade, tá? Ela está pendente, que eu ainda não fiz. Eu clico em ver atividade, e aí ela vai abrir a atividade toda para mim, com o campo para eu enviar o meu trabalho. Então, olha lá a instrução. Preencha individualmente e devolva o documento anexo da atividade. Então, como o professor anexou esse documento para mim, ele já está aqui. Eu só tenho que preencher. Então, eu vou clicar no documento, ele vai abrir um documento para eu preencher. Quando eu terminar, eu vou clicar em enviar no documento, eu vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo, e depois eu tenho que vir aqui e que clicar em entregar, não é automático, tá? Eu entrego aqui dentro e depois eu venho aqui e entregar. A partir daqui, a atividade não vai ficar mais pendente. E aqui é um pedido que eu vou fazer para vocês. A gente hoje, a gente recebeu muitos comentários privados. Eu vou pedir, por favor, que vocês evitem enviar comentários privados, porque esses comentários são super difíceis da gente localizar, tá? Se a gente não tiver com a notificação ativada, e eu vou mostrar para vocês como é que ativa e desativa, a gente não recebe. E depois, para poder achar, a gente tem que ficar abrindo atividade por atividade, aluno por aluno, para ver se tem algum comentário. Então, assim, evitem o máximo usar e orientem os alunos de vocês também a evitar de usar esse campo, tá? Porque é muito fácil da gente vir aqui e responder. O ideal é que vocês enviem sempre comentários para a turma, até porque às vezes é uma dúvida que pode ser a dúvida de outro. Então, quando você manda para a turma, todo mundo vê a sua dúvida, todo mundo vê a resposta, né?
Se for realmente algo privado, aí tudo bem, né? Vocês realmente mandam por aqui. Se a gente não responder, vocês depois avisem para a gente que vocês mandaram, porque realmente é muito difícil da gente localizar, tá? Então a gente pede que vocês evitem de usar esse campo. Aqui eu já tenho uma outra atividade que já é diferente, né? Essa atividade aqui é só assistir o vídeo, não tem que entregar nada para o professor. Ele botou um vídeo aqui e eu vou ter que assistir. Quando eu acabar de assistir, eu vou marcar como concluída. Só para eu saber que eu já fiz e para o meu professor saber que eu já assisti aquele vídeo, tá? Então, eu não preciso fazer nada, só marcar como concluída. Quando eu clico em marcar como concluída, ele vai abrir essa tela aqui para mim. Você não anexou o trabalho, portanto, o seu professor verá apenas que a atividade foi concluída. Nessa atividade, eu não tenho que anexar nada. Então, eu vou lá e marco como concluída, tá? Então, vocês vão prestar atenção que algumas atividades vocês não têm que anexar nenhum documento. Vocês só têm que marcar como concluída. Quando aparecer aqui, pode clicar no marcar como concluída, tá? E, novamente, evitem os comentários particulares. Eu peguei aqui a mesma atividade para imaginar que agora, em vez de só assistir o vídeo, ele tem que assistir o vídeo e ele tem que enviar um resumo do vídeo para o professor, tá? Então, agora ele tem que enviar um resumo. Como é que ele faz? Ele tem que vir aqui, clicar nesse botãozinho adicionar ou criar. Ele vai abrir automaticamente aqui as possibilidades. E aí ele pode botar um link, ele pode botar um material que está no drive dele, ou ele pode botar um arquivo do computador, tá? Um PDF, um Word. A gente recomenda que vocês evitem usar arquivo que não seja do Google, tá? Eu posso botar? Posso, mas na hora de corrigir para o professor é bem mais complicado, né? Para você botar um comentário, se você quiser fazer uma correção direto no texto, com o PDF é mais chatinho. Quando você está com o documento Google, vocês vão ver que é bem mais tranquilo, é bem mais fácil, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, se for um resumo, por exemplo, o ideal é ele clicar aqui em documentos, e aí ele vai criar um documento para o aluno. Automaticamente ele vai criar aqui, ó. Ele já criou um documento com o meu nome, eu não preciso nem me preocupar em botar nome no trabalho, que às vezes o aluno esquece de botar o nome, ele já salva o documento com o meu nome. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui em cima do documento, ele vai abrir uma outra aba para mim, com o documento Google, eu vou digitar o meu texto, não preciso salvar, não preciso compartilhar, não preciso fazer nada. Acabei de digitar o meu texto, volto para essa aba daqui, clico em entregar. O texto, ele vai sair da minha pasta do Gmail, do Google Drive e vai para a pasta do meu professor. Tá? Então, no momento que eu entrego, eu perco acesso ao meu documento, porque o documento está com o professor. Depois que o professor corrigir, ele devolve para mim, aí ele volta para o meu drive e eu tenho o texto corrigido. Tá? Então, é super importante vocês prestarem atenção nesses detalhes na hora de realizar as atividades da semana. E um outro tipo de atividade que eu falei para vocês é aquela atividade com teste. Né? Então, nessa atividade, o professor cria um questionário com perguntas, tá? O que o aluno tem que fazer? Ele tem que clicar no questionário, abrir o questionário. Ele vai abrir uma outra aba com o questionário e as perguntas. Aí o aluno vai responder todas as perguntas do questionário. No final, ele vai clicar aqui em enviar. Quando ele envia o questionário, as respostas dele vai para o professor. Ele tem que voltar na aba da atividade e marcar como concluída. O Google, ele não reconhece que você enviou o formulário que a atividade está concluída. Você tem que voltar aqui e marcar. Embora você já tenha enviado, tem que sempre lembrar de marcar, tá? Como concluída, senão vai ficar como pendente para você e para o professor, tá? E agora, então, a última atividade, que é a pergunta, tá? Nesse tipo de atividade, tá? Vocês têm que digitar. Se tiver uma pergunta de múltipla escolha, ela vai aparecer aqui. Você simplesmente clica na resposta, tá? E envia. Se for para responder por extenso, o local de resposta é aqui. A gente percebeu que várias pessoas responderam como comentário privado.
como comentário privado a gente acaba perdendo. Então, assim, quem respondeu no privado e não entregou, depois eu vou pedir que vocês digitem novamente aqui e cliquem em entregar para poder ficar como concluída. Tá? Então, a resposta tem que ser sempre digitada aqui e entregar. Depois que eu digito a minha resposta, eu posso ver as respostas dos meus colegas. Aí eu posso interagir com as respostas de cada um. Então, é super importante que vocês digitem a resposta de vocês aqui nesse campo, entreguem, e aí depois vocês vão ver as respostas dos colegas e vocês vão ter que comentar nas respostas dos colegas. E como é que eu vejo o que eu tenho pendente, quais as atividades que eu fiz e o que falta? Eu clico aqui em ver meus trabalhos, aqui na aba atividades, tá? E ele vai abrir para mim uma relação com todos os trabalhos que foram passados pelo professor, tá? Então, eu tenho aqui tudo, eu tenho atribuído quer dizer que o professor passou, ele atribuiu a atividade para os alunos, tá? Eu tenho devolvido, foi que eu já entreguei, né, a minha atividade para o meu professor também já corrigiu, e etc. E eu tenho aqui o pendente, né? Então, o pendente é aquilo que eu ainda não fiz. Quando eu clico em tudo, ele aparece aqui todas para mim, né? O ideal é que eu vá aqui em pendente, veja as atividades que estão pendentes, e aí depois eu volto nas atividades e vou concluindo, marcando. Se eu já fiz, mas esqueci de marcar, não tem problema, volto lá e marco, só para poder ficar concluído e o meu professor receber, tá? E agora uma dica super importante para vocês em relação às notificações. Nesse campo aqui, que são essas 3 linhazinhas, eu desço aqui, vai aparecer todas as minhas turmas que eu estou inscrita, tá? E aí, lá no final, eu tenho aquela rodinha de configuração. Então, eu venho aqui em configuração, e aí eu tenho, se eu não quiser receber aquele bando de e-mails por dia, eu venho aqui e desmarco essa opção. Ah, eu quero receber alguns e-mails. Então, eu posso vir aqui e decidir quais e-mails que eu quero receber, tá? Então, eu quero receber comentários que mencionem o meu nome, eu quero receber comentários privados, eu quero receber convites, né? Então, você escolhe aqui o que você quer receber ou não, tá? Se você não quiser receber e-mail nenhum, porque a minha caixa de e-mail já está lotada, eu não posso mais receber e-mail do Google, é só desmarcar, tá? Mas aí vocês têm que tomar cuidado de estar sempre olhando lá na plataforma. Um recurso que eu tenho feito é usado a notificação do celular. Que aí eu não recebo no e-mail, mas no celular eu tenho as notificações, fica aquela bolinha vermelha, eu entro ali e eu vejo as notificações